dia, iniciando a semana. Hoje eu já comecei indo no dermatologista, no meu querido professor Alcidarda Gadelha, e já fomos tirando um pedacinho hoje de manhã, porque a gente tem que cuidar, né? Passou dos 60 anos, começa a surgir os probleminhas, a gente tem que cuidar. Mas hoje, especificamente, eu vou falar a respeito da questão eixos intestinais, dos eixos intestinais. Isso é uma questão muito interessante, inclusive o Dr. Siddhartha, no momento que estava fazendo o procedimento de retirada desse sinalzinho na pele, ele falou assim: pô, Gilberto, você já fala isso há 60 anos dessa questão, perdão, há 20 anos dessa questão da relação do intestino com a imunidade, né, e com a questão endócrina, com o sistema nervoso, e agora todo mundo está falando nisso, né? Então, há mais ou menos um pouco mais que 20 anos atrás, eu conheci uma sociedade nos Estados Unidos chamada Academia Americana de Medicina Ambiental. E essa academia, eles tinham um modelo assim, muito interessante a respeito de saúde. E nesse modelo, eles consideravam que os alimentos eles tinham a capacidade de produzir problemas de saúde quando a gente tinha ou uma relação de alergia, ou uma relação de sensibilidade ou de intolerância a alimentos. E eles relacionavam, por exemplo, a questão de alimentos com coisas como enxaqueca, com fibromialgia, com distúrbios neurológicos como déficit de atenção, hiperatividade, até mesmo afetando, agravando o comportamento de pessoas com autismo, asmas, problemas cardíacos como uma arritmia cardíaca, problemas reumatológicos, problemas muito complexos de saúde, e que, assim, na época eu falei, nossa, como é que o alimento pode causar uma afta de repetição na boca de uma pessoa? Como é que um alimento pode causar uma candidíase de repetição? Como é que alimentos podem causar uma baixa de imunidade da pessoa, levando a pessoa a ter deficiência de vitamina D, de vitamina B12, e essas deficiências de vitamina D e de B12 serem capazes de produzir outros problemas de saúde? Então, ao longo desses 20 anos, o porquê dos alimentos causarem esses problemas foi sendo esclarecido. Eu mesmo fui sendo esclarecido a respeito disso. Primeiro, que na verdade não são os alimentos que causam as doenças, né? Não existe essa relação direta, o alimento causar o problema. É uma coisa complexa. Na verdade, o intestino, ele tem uma imunidade, tem uma tolerância, que a gente chama de tolerância imunológica, e essa tolerância ela pode ser perturbada por vários fatores. Ela pode ser perturbada já na origem do nascimento da pessoa, quando a pessoa nasce com uma configuração genética em que ela já é intolerante, por exemplo, a alimentos como o glúten ou açúcares como a lactose. Tem pessoas que já nascem intolerantes, elas têm na sua configuração genética uma intolerância à lactose. Ela já tem na sua configuração genética uma intolerância ao glúten. Então, essa questão do intestino é uma coisa que se tornou hoje um foco de atenção de várias especialidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter uma doença imunológica que afeta vasos, como por exemplo uma vasculite. E essa vasculite, se ela se manifesta, por exemplo, na pele, né, ela vai ser vista pelo dermatologista. O dermatologista vai fazer uma biópsia e vai ver que aquela lesão que a pessoa apresenta é uma vasculite. Mas o que causa essa vasculite? O que está determinando a pessoa ter uma inflamação nos vasos que vai acabar determinando uma lesão na pele? É aí que está a questão. O intestino, ele representa 80% de toda a atividade imunológica que o corpo tem. Por quê?
Porque tudo aquilo que a gente come, todos os alimentos que são ingeridos, eles vão ser enquadrados pelo intestino de 3 formas diferentes. Ou ele vai ser visto como alimento propriamente dito, e ao ser digerido, ele vai entrar, esses conteúdos dos alimentos vão entrar na composição do corpo da pessoa, ou o intestino vai ser indiferente àquele alimento, como é o caso da celulose. Nós, seres humanos, não temos proveito em digerir a celulose. Ou o alimento vai reconhecer aquele alimento, ou alguma coisa que vem junto com o alimento, como uma bactéria, um fungo, um vírus, como uma coisa ofensiva. Se for ofensivo, ele vai reagir. O que acontece? Quando o intestino está inflamado por qualquer coisa, seja um alimento, no caso dele ser intolerante à lactose ou ser intolerante ao glúten, esse intestino irritado, ele passa a ter uma dificuldade de discriminação. E essa dificuldade de discriminação faz com que o alimento possa confundir o sistema imunológico. Por quê? Quando uma pessoa tem um intestino inflamado, o intestino ele se torna permeável. O intestino é uma peneira que ele filtra aquele alimento que foi digerido no estômago, e o resultado desse fluido que foi obtido da digestão dos alimentos, ele consegue passar nessa peneira do intestino. Mas se o intestino estiver inflamado, pedaços grandes de alimentos, de proteínas, caem na corrente circulatória. E quando isso acontece, o corpo passa a reagir imunologicamente àqueles pedaços de proteína que não deveriam cair no sangue, porque aquilo é uma coisa estranha. E o que acontece? Alguns alimentos eles têm sequências de DNA muito parecido com o DNA, por exemplo, da nossa tireoide, ou DNA, sequências de proteínas da nossa pele ou do nosso rim. Então, o sistema imunológico ele vai reagir àquele pedacinho de alimento que passou para o sangue, e essa reação pode se bifurcar e esse sistema imunológico confuso passa a atingir o nosso próprio organismo. Se esse sistema imunológico ele se confundir, por exemplo, com células do nosso cérebro, a pessoa vai ter uma doença autoimune para o cérebro. No caso, estou dando como exemplo a esclerose múltipla. Se essa confusão imunológica ela acontecer na pele ou no órgão como o rim, a pessoa vai ter uma vasculite. E essa vasculite vai gerar várias doenças inflamatórias. Se essa vasculite acontecer no intestino, a pessoa vai ter uma doença inflamatória intestinal. Então, todo o foco hoje da medicina que pretende ser a medicina das causas primeiras, quando se defronta com doenças imunológicas, é, primeiro, sanear o intestino. O intestino tem que ser saneado, ele tem que ser limpo, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser desinflamado. E essa desinflamação do intestino é o grande desafio da medicina que pretende ser medicina das causas primeiras, medicina que atua naquele problema que está gerando, sustentando a doença. Então, em pessoas que têm uma doença imunológica, principalmente quando essa doença imunológica está no seu início, é muito importante elas fazerem uma verificação do que está acontecendo no intestino. E existem métodos não invasivos, métodos imunológicos, métodos de imagem que permitem, existem métodos que inclusive nós utilizamos aqui, que é através do eletrocardiograma, a gente conseguir ver padrões no eletrocardiograma que informam que o problema da pessoa está no intestino. Isso é muito interessante, porque da mesma maneira que todo mundo se surpreende que o intestino tenha neurônios, tem um sistema nervoso, o coração também tem um sistema nervoso. E esses dois sistemas nervosos, o do intestino, do coração e do cérebro, eles estão ligados, estão interligados por um sistema nervoso que controla tudo que acontece no nosso corpo, que é chamado de sistema nervoso autônomo. Para vocês terem uma ideia,
O sistema nervoso autônomo, ele serviu de metáfora para aquilo que a gente chama hoje de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é capaz de reconhecer padrões, ela é capaz de determinar respostas do nosso corpo que nós não precisamos pensar nisso. Imagine assim, se eu entrar num local escuro, as minhas pupilas vão se abrir para entrar mais luz, ok? Se eu sair de um local escuro e for para um local mais iluminado, a minha pupila vai fechar para que eu me adapte àquela quantidade excessiva de luz. Mas isso, Leonardo, com certeza, essa é uma das coisas que a gente se dedica aqui, ao diagnóstico e tratamento da síndrome do intestino irritável. Então, essa inteligência que a gente tem no nosso corpo, que é uma inteligência natural, que é o sistema nervoso autônomo, ele é capaz de tomar decisões que a gente não precisa pensar. Se eu precisar aumentar meu batimento cardíaco ou aumentar o meu fluxo de sangue numa determinada parte do corpo, eu não preciso pensar nisso. Quem faz isso é o sistema nervoso autônomo, que é a inteligência natural que existe no nosso organismo. Se você precisar secretar ácido no seu estômago para digerir um alimento, você não precisa pensar nisso. O teu sistema nervoso autônomo vai informar ao cérebro que você precisa aumentar a quantidade de ácido para digerir uma proteína. Por quê? Porque o sistema nervoso autônomo recebeu uma informação do seu olfato, do seu olhar, do seu paladar, de que vai entrar comida no aparelho digestivo. Então, se vai entrar comida, você precisa digerir isso daí. E para você digerir, quem controla essa digestão é o sistema nervoso autônomo. Então, o que acontece? O sistema nervoso autônomo, ele mantém o nosso corpo em equilíbrio o tempo todo. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois sistemas. Ele tem um sistema chamado sistema nervoso autônomo simpático, que prepara a gente para a luta, para a guerra, para a fuga. Quando o nosso corpo inflama, é o sistema nervoso simpático que ativa para diminuir a inflamação, para colocar o nosso sistema imunológico alerta. E o nosso sistema parasimpático, que é o freio, existe um equilíbrio entre os dois. Esse sistema nervoso parasimpático, ele acalma a gente, ele desinflama, ele ajuda a gente a se reparar quando a gente tem uma ferida, uma lesão, uma infecção. Quem nos repara, quem nos cura é o sistema nervoso parasimpático. O intestino, ele tem essa dupla inervação, simpática e parasimpático. Quando o intestino está inflamado, é ativado o sistema nervoso simpático. Então, as pessoas que têm, como o Leonardo colocou aqui, a síndrome do intestino irritável, nas pessoas que têm essa inflamação no intestino, o sistema nervoso simpático, ele fica muito ativo. Então, essas pessoas podem ficar ansiosas, elas podem ficar deprimidas, elas podem ter distúrbio do sono, elas podem ter uma série de problemas que são muito parecidos como se elas estivessem vivendo uma situação de estresse psicológico, quando na verdade esse estresse vem do intestino, porque ele está inflamado e ele ativa o sistema nervoso simpático. Quando a gente restaura a saúde intestinal, o sistema nervoso parasimpático, ele volta a funcionar. Então, as pessoas que têm síndrome do intestino irritável e que estão com distúrbio do sono, que estão ansiosas, que estão nervosas, que estão impacientes, essas pessoas, elas sofrem uma restauração do equilíbrio entre o sistema nervoso e o sistema parasimpático, entre o sistema simpático e parasimpático. Por quê? Porque o intestino, ele participa das nossas emoções. Vou dar um exemplo para vocês. A minha neta, quando ela toma o leitinho dela, que ela mama no peito da mãe, que ela termina, ela fica tão relaxada que ela dorme. Por quê? Porque esse leite, ao entrar, ao ser digerido, ele faz com que essa criança se acalme. Quando ela dá essa dormidinha depois de fazer a ingestão do leite materno, ela acorda completamente restaurada, ela acorda feliz, sorridente, né? Então, quando o nosso intestino está funcionando tudo direitinho, quando a gente está tendo uma digestão adequada, quando a gente digere os alimentos, o nosso intestino funciona de forma organizada, no horário dele certinho, essa situação regulariza todas as outras funções do nosso corpo. Então, quando uma pessoa ela tem um problema intestinal,
essa pessoa ela está constantemente se relacionando com o corpo dela de uma forma não ok. Porque ela sente que tem alguma coisa errada na barriga dela. Algumas pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, ou elas têm urgências intestinais, elas têm diarreia, ou elas têm constipação, elas têm prisão de ventre. E se isso se mantém durante dias seguidos, uma pessoa pode ter uma constipação, digamos, porque ela passou um final de semana comendo alimentos que não são adequados para ela, ela vai sentir isso segunda, terça, mas depois ela tende a voltar ao normal se ela acertar a dieta dela. Nas pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, que o intestino está inflamado, isso não acontece. A pessoa está meses seguidos, às vezes anos, sofrendo com desconfortos intestinais. No caso da síndrome do intestino irritável, que o Leonardo colocou aqui nessa apresentação, a pessoa pode ter 3 variantes. Ela pode ter a variante diarreica, ela pode ter a variante constipante, que é a prisão de ventre, e ela pode ter a variante mista, que é uma alternância entre os 3. O que acontece é que, há uns 10 anos atrás, se pensava que o problema da síndrome irritável ela era causada porque as pessoas ficavam nervosas, estressadas, e esse estresse, esse nervosismo acabava afetando o intestino. Mas hoje a gente sabe que é exatamente o contrário. Na verdade, a pessoa fica nervosa, ela fica ansiosa porque o intestino está doente, o intestino está inflamado. Essa pessoa está comendo alimentos que estão causando reações imunológicas no corpo dela, e essas reações imunológicas, inflamatórias, elas acabam afetando o comportamento da pessoa. Bom dia, Dasclei. Essa questão do intestino, o intestino ele se tornou uma central de informação, se tornou uma matriz de processamento de alimentos, mas ao mesmo tempo uma matriz de informação imunológica, neurológica e endócrina. É uma coisa muito interessante a gente ver, por exemplo, uma pessoa que tem fadiga crônica, que ela está tomando remédios para tratar essa fadiga, que ela está usando hormônios. Tem pessoas que têm fadiga crônica e vão usar, por exemplo, hidrocortisona para melhorar essa fadiga, porque o corpo dela está muito cansado e ela não tem mais cortisol para produzir de manhã, então é dado cortisol para dar uma levantada na pessoa. Mas a questão é, por que esse cortisol baixou? Por que essa pessoa está cansada? Porque a inflamação contínua do intestino perturba o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico da pessoa. Esses 3 sistemas, o sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino, eles controlam a relação do nosso organismo com o meio ambiente. E isso é feito através do intestino. Porque nós estamos organicamente, atavicamente ligados com a matéria orgânica que tem no mundo. Nós comemos o mundo, né? E esse mundo que a gente come na forma dos alimentos, ele vai ser processado, vai ser digerido e vai ser entendido e compreendido no nosso intestino. O intestino é a parte do nosso organismo em que vai haver essa discriminação. Essa discriminação, ela é... Leonardo, é só você clicar na bio que você pega o caminho para vir aqui com a gente. Essa discriminação do intestino, de definir se aquilo que a gente comeu é alimento, se aquilo que a gente comeu é uma coisa indiferente, como é o caso da celulose, né? Ou se aquilo que a gente comeu é uma coisa ofensiva, é o ponto primordial da função intestinal. E a partir do momento que acontece essa discriminação, há toda uma conversa do intestino com o corpo. Se nós comemos um alimento que ele vai nos fazer bem, isso vai nos dar, assim, quando a gente faz uma refeição que é adequada para a gente, tá? Quando a gente come uma comida que é adequada para o nosso padrão pessoal de alimentação, né? Quando a gente come esse alimento e ele faz bem para a gente não sente cansaço, a gente se sente bem, a gente sente que tem energia. Horas depois, a gente sente que o nosso corpo está funcionando, a gente não tem nem consciência da nossa barriga, do nosso intestino, das nossas vísceras. Porém, quando a gente come um alimento, que esse alimento não está adequado para a gente,
isso daí vai roubar a nossa energia. Então a pessoa come e nas horas seguintes ela fica tendo gases, nas horas seguintes ela fica tendo eructações, nas horas seguintes ela fica sentindo peso na barriga, ela fica sentindo desconforto, ela fica sentindo falta de energia, né? Então, essa é uma questão muito importante porque a gente come todo dia, né? Na maioria das vezes a gente come 3 vezes por dia. Então, a nossa relação com os alimentos, ela é uma coisa diária, constante. Então, se o alimento não estiver fazendo bem com a gente, esse mal-estar, se o alimento não faz bem, ele vai ser contínuo, ele vai ser todo dia, todos os dias da semana, de forma ininterrupta. Acontece, por exemplo, em algumas pessoas que por razões religiosas, essa pessoa faz um jejum, por exemplo, de 24 horas, e ela diz, nossa, eu fiz o jejum, eu me senti super bem no jejum. Por quê? Porque ela está poupando o aparelho digestivo dela de se expor àqueles alimentos que causam reações inflamatórias no intestino. É muito comum a gente ver pessoas que, por exemplo, por alguma razão, interrompem a sua alimentação no caso de um jejum religioso, né? A pessoa percebe claramente que quando ela fica sem comer, ela fica melhor do que quando ela está comendo. Só que a gente não consegue ficar muito tempo sem comer, a gente tem que comer. Então, o trabalho que a gente tem feito é baseado numa compreensão que surgiu de 10 anos para cá, né? Essa questão dos alimentos serem capazes de produzir doenças complexas no nosso corpo, ela vem tendo uma atenção maior e uma compreensão maior de 10 anos para cá. Então, em termos de medicina, isso é uma coisa muito recente. Então, muitas pessoas falam, o intestino é o segundo cérebro, né? Ok, se a gente for querer ver isso com uma metáfora que nos permite entender que o intestino ele tem um sistema nervoso, eu concordo com isso. Mas, na verdade, o nosso corpo ele não tem separações, ele está todo interligado. O nosso intestino conversa com o nosso coração, o nosso intestino conversa com a nossa pele, o nosso intestino conversa com o nosso pulmão, o nosso intestino conversa com o nosso cérebro. Pois, Iracema, você vai ser muito bem-vinda aqui, vai ser um prazer tê-la aqui. O nosso intestino, ele tem uma consciência de tudo que está acontecendo com a gente. Nesse sentido, eu concordo, o intestino também é um cérebro, da mesma forma que o coração também é o cérebro. Lembrando que entre o intestino e o cérebro existe o coração. E o que liga o intestino com o cérebro, com o coração? O sistema nervoso autônomo. Mas especificamente, existe no sistema nervoso autônomo um grande nervo que vai do intestino para o cérebro, passando pelo coração, passando pelo pulmão, por todas as vísceras, que é o nervo vago. O nervo vago é o maior nervo que tem no nosso corpo. Ele é gigantesco. E aqui nesse Instagram vocês vão ver uma imagem dele. Eu acredito que ainda hoje ou essa semana vai sair uma imagem muito bonita do nervo vago. Vocês vão poder contemplar como que esse nervo ele está distribuído na nossa barriga, no nosso tórax, no nosso pescoço, no nosso cérebro, e a importância do nervo vago. O nervo vago ele é o nervo que controla, que freia as nossas emoções. Todas as vezes que a gente tem um susto, né, que a gente fica estressado, caiu um objeto do nosso lado, alguém me deu uma má notícia. Para eu não explodir de estresse, o nervo vago ele entra em atividade e me acalma. O nervo vago é o freio das nossas emoções. O nervo vago é o freio das inflamações do nosso corpo. O nervo vago ele é o agente terapeuta interno que cuida da gente quando a gente tem uma infecção, quando a gente tem uma inflamação, quando a gente tem um estresse, quando a gente tem um susto. Então, o grande agente calmador,
o grande agente controlador dos nossos estresses, sejam eles físicos ou mentais, é o nervo vago. E a forma de nós termos contato, termos assim, a possibilidade de atuar na cura, na reparação, no aumento da imunidade, no acalmar o nosso corpo, é através do nervo vago. E nós podemos fazer isso através do intestino, através de estratégias nutricionais, que vão desde a retirada dos alimentos inflamatórios até a suplementação de nutrientes que podem aumentar ou melhorar o funcionamento do intestino, e através de estímulos imunológicos para que a imunidade perdida ou o excesso de resposta inflamatória, que é o caso da alergia, seja modulado. Esse campo, e eu estava no Dr. Siddhartha, que foi meu professor na faculdade e hoje atuou como meu dermatologista e fez a remoção desse sinal aqui, desses sinaizinhos aqui em mim, e ele estava dizendo assim: nossa, Gilberto, há mais de 20 anos que você fala dessa questão da relação dos alimentos, e agora a medicina no mundo todo está falando sobre isso, o intestino se tornou o foco de atenção e de interesse da medicina preventiva, da medicina que busca as causas primeiras. Que coisa interessante isso, né? E eu falei para ele, é verdade. Na época que eu comecei a estudar isso, médicos que eram neurologistas, médicos que eram imunologistas, alergistas, médicos que eram até mesmo psiquiatras, eles falavam dessa relação de que os alimentos poderiam afetar a nossa saúde de várias formas, né? Causando inflamação, causando doenças à distância. Mas eu disse para ele, na época, eles falavam que existia essa relação, mas a gente não sabia como. E agora, nesse período que a gente está vivendo, a gente sabe que não apenas existe essa relação dos alimentos com várias doenças inflamatórias crônicas, imunológicas, neurológicas, enfim, mas também, e esse é o ponto mais importante, nós sabemos o como isso acontece. Né? Por que isso acontece? O que está por trás disso daí, dessa relação entre o intestino, que não é apenas com o cérebro, ou seja, não existe uma relação apenas com o cérebro, existe uma relação imunológica, existe uma relação endócrina, porque o intestino ele tem eixos, e esses eixos se comunicam com o cérebro, com o coração, com o pulmão, com os rins, com a pele. Né? Então, quando a gente restaura essa função do intestino e do aparelho digestivo como um todo, as repercussões se fazem perceber em todo o corpo, em todo o organismo como um todo. Porque o corpo, ele tem uma unidade intrínseca nele. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele é como um holograma. Um holograma é um objeto geométrico, é uma imagem que é feita em 3 dimensões e na qual, se você pegar um cubo, por exemplo, e cortar um pedacinho dessa figura, você vai ver a imagem do cubo nesse pedacinho. Ou seja, cada parte do nosso corpo, ela tem uma imagem do nosso corpo como um todo. Se a gente pegar uma célula, uma única célula do corpo, ela vai ter o mesmo DNA, a mesma informação genética de todas as outras células do corpo. Por isso que existe a possibilidade, na medicina que se propõe fazer a restauração, né, a medicina regenerativa, de se pegar células e, a partir dessas células, criar outros órgãos. Né? Infelizmente, a gente ainda não chegou no nível de aperfeiçoamento pleno disso, ainda está uma fase bem inicial, mas existe o potencial de que a gente pegar uma célula e poder criar dessa célula um coração, criar um pulmão, enfim. Né? Então, o grande foco nosso aqui é trabalhar com o intestino, tendo uma visão não apenas de que o intestino é o segundo cérebro, mas de que o intestino ele é uma matriz que tem vários eixos, e esses eixos afetam o comportamento, afetam
a parte imunológica, a parte endócrina, afetam a pele, o pulmão, o coração, o pulmão, tudo, né? Não tem como a gente dissociar o intestino do resto do corpo. Se a gente for pensar que o intestino delgado, por exemplo, ele é só um tubo, né? Isso é uma visão curta, porque na verdade, se a gente for analisar a superfície desse tubo, a gente vai descobrir que essa superfície é cheia de chanfraduras e que esse tubo que tem 9 metros, na verdade a superfície dele interna tem 40 metros quadrados. Ou seja, a gente tem uma quadra de tênis dobrada dentro do nosso corpo. Então, se essa superfície ela ficar inflamada, como é muito extensa, essa inflamação pode fazer com que a pessoa tenha dores nas costas, dores lombares, dores torácicas, dores na cabeça, cervical, porque essa área ela é muito grande. E como tem nervos saindo do intestino para todo o corpo, não é surpreendente a gente ver, por exemplo, uma pessoa que restaura a sua função intestinal, equilibra o seu intestino, retira um sobrecrescimento bacteriano, um excesso de bactéria que esteja criando no intestino, um excesso de fungo que tenha no intestino, e essa pessoa que tem dor no tronco, que muitas vezes vai receber o diagnóstico de fibromialgia, essa pessoa subitamente, nossa, minhas dores pararam. Parou minha dor de cabeça. Parou a minha dor nas costas. Parou a minha dor lombar. Por quê? Porque a matriz, o intestino que estava inflamado, ao desinflamar, deixou de passar essa informação elétrica para os nervos. Então, ao tratar o intestino, ao avaliar a função intestinal, imunológica, neurológica, endócrina, né, os eixos intestinais, a gente está fazendo uma medicina que ela é, ao mesmo tempo que é muito complexa. Na verdade, quando a gente consegue fazer o algoritmo de detecção daquilo que está causando a inflamação, o distúrbio intestinal, se torna uma coisa muito simples. A gente mudar a dieta da pessoa, retirar os fungos em excesso, ou retirar as bactérias em excesso. E é um trabalho muito bacana porque a gente vai acompanhando esse desfecho do paciente ao longo de 4, 5 vezes, né? É um trabalho em que a gente vai ver o efeito, né? A gente vai ver o efeito, vai documentar isso daí, e é uma coisa que a gente não consegue resolver numa consulta, porque é um trabalho complexo, é um trabalho de avaliação de um sistema que tem muitos eixos, né? Então, a beleza desse trabalho é que a gente, na verdade, é um trabalho artesanal, é um trabalho individual, é um trabalho individualizado, não é um trabalho tipo Ctrl+C, Ctrl+V, né? E é muito interessante porque quando a gente aplica esse algoritmo que a gente usa aqui na Clínica Sinai, a gente acaba vendo que nunca a gente sabe, a gente consegue antecipar o que vai dar no algoritmo. Em alguns casos, a gente vai ter pessoas que têm intolerância genética a um alimento. Em outros casos, a gente vai ver que a pessoa tem uma intolerância não genética a um alimento. Em outros casos, a gente vai ver que a pessoa tem um crescimento bacteriano, né? Em outros casos, a gente vai ver que a pessoa tem um crescimento fúngico. Em outros casos, né? Isso é uma coisa interessante, semana passada eu vi isso, uma pessoa pode ter um nível de estresse muito grande, por qualquer razão que seja. Por exemplo, semana passada eu vi um jovem aqui que estava muito estressado e o estresse dele estava se dando porque ele estava dormindo apenas 4 horas por dia, né? E é muito pouco. Às vezes ele dormia 5 horas, é muito pouco. Então, qualquer pessoa que durma menos de 7 horas por dia, essa pessoa vai ficar estressada. E, obviamente, esse estresse vai afetar tudo, vai afetar o aparelho digestivo, vai afetar o aparelho imunológico, vai afetar o comportamento da pessoa. Então, existem pessoas, em especial jovens hoje, que estão assim dormindo muito pouco, porque eles querem viver muito. Alguns trabalham, estudam e estão usando remédios para ficar acordado, para melhorar a performance. E ao fazer isso, as pessoas estão se desconectando do seu corpo, estão ficando estressadas, e esse estresse sim pode também afetar o intestino. Aí no caso, o intestino, o aparelho digestivo vai ser afetado
porque a pessoa está sob estresse e não está dormindo direito, né? Então, não é uma estrada de uma única via. Tanto o intestino pode afetar o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso de forma negativa, como o estresse pode também afetar o intestino. Então, uma via de duas mãos, né? No passado se achava que era só uma mão, né? Ou seja, a pessoa nervosa, estressada, ansiosa, deprimida, afetava a função intestinal. Depois se descobriu que o intestino também poderia causar inflamação, gerando estresse, ansiedade, depressão nas pessoas. Mas, na verdade, é uma mão dupla, tá? Tanto o intestino leva informação para o cérebro, como o cérebro leva informação para o intestino, ok? E essa conversa, ela não é proporcional, ela é desproporcional. Por quê? Porque o intestino manda 80% das informações para o cérebro e o cérebro manda apenas 20% de informação para o intestino. Então, 80-20, né? Nesse sentido, o intestino tem uma dominância enorme sobre a nossa saúde emocional, sobre a nossa saúde endócrina, sobre a nossa saúde imunológica, sobre a nossa saúde comportamental. Não sem surpresa, às vezes a gente atende pacientes aqui que estão muito desgovernados mentalmente, né? Tomando vários remédios, e quando a gente consegue resolver o problema do intestino, e a gente dá um tempo, né? Fica observando esses pacientes, é muito interessante a gente ver como essas pessoas passam a dormir melhor, como elas passam a, digamos assim, catastrofizar menos, né? A pessoa muito estressada, muitas pessoas que têm problemas crônicos de intestino, elas passam a ser catastrofizadoras, ou seja, elas têm um problema e elas tendem a ampliar, né? Aquela situação se liga com outra, e a perspectiva é a pior possível, né? Então, quando você trata o intestino da pessoa, ela passa a analisar cada coisa em si, acaba aprendendo a separar uma coisa da outra, acaba usando a faculdade da ponderação ao analisar os fatos, ela passa a ser mais racional, menos emocional. Isso é um negócio muito interessante da gente observar, e eu já tive a oportunidade de ver várias pessoas assim, muito desorganizadas, com muita ansiedade, com muita depressão, com muito vício alimentar, apresentando problemas de saúde que não eram necessariamente intestinais, que eram imunológicos. E quando a gente restaura essa função intestinal, imunológica, que melhora o problema de saúde, tende a haver uma melhora na função cognitiva, do raciocínio, dessa avaliação que a gente tem da vida, da perspectiva da vida, e passam a viver uma vida muito interessante. Agora eu me lembrei de uma jovem que veio aqui com a gente, e ela tinha um diagnóstico de psoríase, né? Depois a gente descobriu que isso não era uma psoríase, que era uma dermatite atópica. E essa dermatite atópica era numa área do corpo dela muito crítica, uma região muito delicada, né, para mulheres. E isso estava afetando ela de várias formas. Quando ela descobriu que, na verdade, ela tinha uma dermatite atópica que era causada por cândida, e que essa cândida tinha relação com a grande quantidade de carboidrato que ela comia, em especial açúcar, que ela rompeu com esse vício, que foi difícil convencê-la a fazer isso, mas quando ela teve a presteza, o foco de fazer isso, ela resolveu o problema dermatológico, ela resolveu o problema imunológico, e ela resolveu também o problema mental. Foi lindo vê-la aqui chegar e falar que a vida dela tinha mudado, que ela estava conseguindo ser mais produtiva, que ela não tinha mais o déficit de atenção que ela tinha, que ela não tinha mais a fissura viciante do açúcar, e que ela estava vivendo uma vida legal, que ela estava mais produtiva. É muito interessante a gente ver esse efeito do cuidar do intestino, vendo o intestino como uma matriz, com seus vários eixos, né? E a gente pode... Bem, eu vou te falar assim, no caso dela, ela não pode voltar a comer açúcar, porque ela tem uma genética que não permite ela fazer isso, né? Ela tem que abdicar disso daí. Existem situações, Caroline,
que algumas pessoas, elas não podem, por uma questão genética, consumir determinados alimentos porque aquilo é incompatível com a genética delas. Por exemplo, eu tenho um problema que é o seguinte, eu tenho uma configuração genética em que eu tenho uma genética em que as enzimas que desintoxicam o álcool no meu organismo não funcionam bem. Então, se eu for consumir álcool, eu vou gerar no meu corpo uma degeneração hepática, eu vou ter cirrose, porque eu tenho uma intolerância ao álcool genética. Duas enzimas no meu corpo não funcionam bem. Eu confesso a você que eu aprecio muito vinhos, eu gostava muito de cerveja em especial, eu gostava muito de uma cerveja chamada Heineken. Gosto de vinho, ensinei minha filha a beber vinho, minha mulher também. Conheço, tem informação quando elas querem comprar um vinho, né? Eu vou lá e escolho, porque eu tenho um conhecimento, uma leitura sobre isso. Mas eu não posso, porque isso faz mal para o meu fígado. O meu fígado não funciona bem com álcool. Então, veja bem, apesar de todo mundo dizer, vinho é uma coisa boa para a saúde, é bom para o coração e tal, para mim não é. Então eu tenho que tomar uma decisão, tá? Que é a mesma enzima que desintoxica todos os alimentos. É a P450, tá? Eu tenho duas P450 que não funcionam bem. E o que acontece? A gente tem que definir isso na vida. Eu posso, mas não devo, né? Teve um conhecido meu que tinha esse mesmo problema e ele foi em frente nessa situação, continuou usando álcool e eu assisti a degeneração dele, assim, ele teve um problema hepático, acabou desenvolvendo cirrose, acabou morrendo de AVC precocemente e assim, era uma coisa que ele poderia ter evitado se ele tivesse sabido disso com antecipação que eu soube, né? Então, assim, eu não tenho nada contra o álcool. Eu acho assim que as pessoas podem usar. Minha mulher tem amigas que tomam vinho, né? Enfim, tem os grupos, né? das confreiras e tal. Nada contra, eu não tenho nada contra isso. Mas assim, para mim não é legal. Da mesma forma que eu tenho pacientes que são intolerantes, como é o caso dessa paciente que eu citou, ao açúcar. O açúcar simplesmente desliga o sistema imunológico dela e altera o comportamento dela, né? Gera um comportamento viciante, porque ela tem um gene que é o gene do vício, né? Então, existem mapeamento genético específico para definir isso daí, né? Então, hoje em dia, tudo que a gente quer saber a respeito do nosso corpo, tem como a gente buscar isso daí. Tem informações, tem testes bioquímicos para saber se a gente é tolerante a açúcar, tem testes bioquímicos para saber se a gente é intolerante a glúten, a lactose, a frutose, enfim, tudo que a gente puder saber a respeito da nossa tolerância, se a gente pode ou não pode, é uma coisa interessante. Ainda que isso nos coloque numa situação assim, chata, né? Porque minha filha, quando eu falei, olha, eu vou ter que parar de beber porque o álcool está causando esse problema para mim, ela falou, pô, pai, e agora? Como é que vai ser? Você era meu companheiro de vinho, a gente assinava junto revistas de vinho. Eu falei, meu amor, infelizmente eu não posso. Mas isso não quer dizer que você não possa dar continuidade a essa coisa, esse teu lazer, essa diversão que você faz e tal, né? Enfim, é chato, né? Eu tenho amigos de infância que eu cultivo essa amizade com muito carinho, né? Foram meus vizinhos de adolescência. E assim, eu saio com eles e assim, a gente sai à noite, eles gostam de tomar cerveja, vinho e tal. Inclusive, um dia desse tinha voltado da França, trouxe um super vinho. E eu fui lá e senti o cheiro, falei, nossa, esse vinho realmente é um Bordeaux fantástico. Mas eu não posso. Eles tomaram o vinho, né? Eu dei ok, né? Os outros até não tinham essa noção de que vinho que eles estavam tomando.
Eu acredito que nem ele mesmo tinha essa noção do vinho que ele estava tomando, mas eu não posso. Né? Então, assim, não posso. Tenho que viver com isso. Me faz falta? Não me faz falta. Mas assim, eu poderia uma vez ou outra, sim, mas aí se eu abrir a sessão, começa tudo de novo. Então a mesma coisa é o caso dessa paciente que eu falei. Se eu for dizer para ela assim, não, mas de vez em quando você pode. No caso dela, não. Tem pessoas, a grande maioria das pessoas, que tem problema com açúcar, porque está com o intestino desequilibrado, porque a imunidade está desequilibrada, podem voltar, a grande maioria consegue voltar. Tem gente que não tem intolerância verdadeira. É uma questão de que o intestino estava inflamado. Então, nesses casos, a pessoa pode voltar em pequenas quantidades, esporadicamente, sem problema. Mas no caso dessa paciente, não, porque afetava muito ela imunologicamente, tanto no sentido de derrubar a imunidade dela, como no sentido de gerar uma alergia inflamatória severa na pele, né? Uma coisa muito feia, muito desagradável, num local muito íntimo das mulheres, né? Uma coisa que deformava realmente e alterava o comportamento dela. Nitidamente, ela ficava flutuando, sabe, direto. Então, no caso dela, não, tá? No meu caso, não. Mas isso não quer dizer que todo mundo tenha que viver uma vida de padre, tá? Se bem que padre, tem alguns padres aí que eu conheço assim que são atiradinhos, né? Gostam de tomar vinho, fazer essas coisas, comer bem e tal. Não é isso. A gente tem que saber o que é bom pra gente, o que não é, o que nos faz bem, né? O que nos deixa fortes imunologicamente, bem, né? E aquilo que nos faz bem. Existem alguns alimentos que fazem mal para todo mundo, né? Alimento processado, por exemplo, não recomendo para ninguém, tá? Hoje tem um monte de trabalhos aí sendo feitos no mundo todo, nas nações industrializadas, mostrando que os alimentos processados, em especial os ultraprocessados, afetam o cérebro das pessoas, afetam a imunidade das pessoas, podem causar câncer, né? Então, assim, ultraprocessado é para todo mundo, tá? Não é que as pessoas sejam intolerantes, é que o alimento é ruim. E eu não gosto nem de chamar de alimento, eu gosto de chamar de comestível. O comestível, ele é comestível, mas ele não nutre, ele não alimenta, tá? Ele é uma coisa que você joga para dentro e vai afetar o seu organismo de uma forma desastrosa. Ultraprocessados hoje são os campeões de causar doenças mentais. Isso foi um estudo que foi feito na Austrália agora, mostrou que grande parte dos adolescentes australianos e jovens australianos que estão apresentando doenças mentais como ansiedade e depressão e problemas de aprendizado, isso tem uma relação direta com o consumo de alimentos processados e de ultraprocessados. Esse trabalho que foi feito na Austrália, ele serviu de base para outros trabalhos que foram feitos na Inglaterra e nos Estados Unidos, e a conclusão é essa: ultraprocessados e processados são remédios que estão causando um grande problema para as pessoas. Flávia, essa questão de ativação mastocitária, assim, eu posso dizer para você que a ativação mastocitária é uma coisa rara, tá? E quando ela acontece, a ativação de mastócito, ela é uma coisa imediata, tá? Então, assim, são reações muito rápidas, tá? Você comeu, na hora você tem diarreia, ou você tem uma empolação, você tem uma urticária, você tem uma asma e tal. Muitas pessoas estão com o intestino inflamado, que pode ativar os mastócitos, como ativa os leucócitos, como ativa os eosinófilos. Assim, agora, a ativação mastocitária, ela normalmente é uma coisa pontual, né? Ela acontece porque tem algum alimento específico que está dando uma reação alérgica ali no intestino, né? E causando essa coisa. Mas normalmente é uma coisa rápida. O que eu falo aqui, na verdade, é muito mais para aquelas reações tardias, para aquelas coisas que vão acontecendo cronicamente, que vão se somando, né? Não é uma coisa que a pessoa está no restaurante, comeu e sente na hora. É diferente. Essa ativação mastocitária é um problema raro, tá? Complexo, né?
e que precisa sim ser vista por um gastro que realmente tenha conhecimento de profundo sobre isso daí, né? Porque não é uma coisa fácil da gente diagnosticar. Então, começando a semana, agradeço pelas pessoas que estiveram aqui comigo nesse encontro. Desejo a vocês uma semana muito produtiva, que prepara para um próximo feriado, né? No dia 10, né? Então vamos procurar produzir o máximo possível para a gente, né, segurar a onda do que está vindo por aí, das festas, dessas coisas todas, né? Então, o meu forte abraço e a minha gratidão profunda pelas pessoas que estiveram aqui, Flávia Mesquita, né, e todos os outros. E vamos que vamos, né? Um forte abraço, tudo de bom. Hoje a gente falou a respeito de eixos intestinais. Esse é um tema que a gente vai aprofundar mais e mais, porque é uma coisa muito bonita, muito profunda e que diz respeito à nossa vida como um todo. Tá bom? Um forte abraço a todos e todas. Tudo de bom.